Você sabia que a Bíblia fala de apenas dois únicos caminhos? Então, fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos falar a respeito dos dois únicos caminhos citados aqui na Bíblia. Eu quero desejar a graça e a paz do Senhor a todos vocês que estão me assistindo aí. Amém. Quero pedir também que quem estiver assistindo aqui pela primeira vez no meu canal, que vocês se inscrevam, né? Que vocês comentem, curtam, compartilhem essa mensagem com alguém, que eu tenho certeza que da mesma forma que vai falar o seu coração, vai falar o coração da pessoa também, que você irá compartilhar este vídeo. Hoje nós vamos ler aqui em Salmos, o capítulo 1. Só são apenas 6 versículos, então nós vamos ler ele todo, tá? Para que nós possamos entender, de fato, que dois caminhos são esses. Salmos, capítulo 1, do 1 ao 6, que diz assim: Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como uma palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Interessante, né? Esta passagem muito linda que fala a respeito dos dois únicos caminhos. Eu sempre gosto de mostrar o subtítulo aqui a vocês, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Cadê? Aqui, ó. Os dois únicos caminhos. Esse é o subtítulo que está aqui em Salmos, capítulo 1. Mas para entender melhor esse contexto, precisamos entender primeiro quem são esses ímpios, né? Os ímpios citados aqui na Bíblia são pessoas sem piedade, pessoas cruéis, pessoas que não respeitam a Deus, nem respeitam a sua palavra, são pessoas incrédulas, são pessoas que não veem erros nos seus comportamentos e, consequentemente, também são pessoas que não se arrependem de seus erros. Essas são as pessoas ímpias, né? Elas são politicamente, assim, declaradamente impiedosas. A perversidade dela é franca, né? Então, são pessoas incrédulas, né? Elas não acreditam na palavra do Senhor. Logo, elas não respeitam porque não acreditam, e por não acreditarem também não se arrependem porque não veem erro algum, né? Esse é o caracterizado ímpio. E logo no início vai falar do bem-aventurado homem que não segue, né, esses ímpios, que a Bíblia chama aqui de justo, né? Então, os justos são as pessoas que seguem o caminho do Senhor, que acreditam em sua palavra, que obedecem a sua palavra, né? Então, esses são os justos, são os cristãos, né? Os que creem em Cristo, os que servem a Cristo, o que fazem a vontade de Cristo. Então, o caminho dos justos, logo no versículo 1 ao 5, vai falar: abençoado com felicidade ou bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto ele realiza prospera. Que lindo, né? O que o Senhor fala sobre o justo, né?
O caminho do justo é um caminho onde nós evitamos as influências malignas, né? E sabemos que as influências malignas, elas podem vir de todos os lados, através de um pensamento, através de uma conduta de alguém, uma conduta má de alguém, né? Então, através de pessoas, através da mídia, através, né, de filmes inapropriados, que fazem ideologia, né, contrárias à palavra do Senhor, ou seja, ensinamentos, pensamentos contrários ao que o Senhor nos ensina, né, sobre o que é errado na palavra do Senhor. Então, tudo que leva ao lado oposto da palavra do Senhor, né, são essas condutas, essas influências malignas, né? O que o justo também fala aqui é que ele tem a plena, o que ele faz aqui é que ele tem plena satisfação na lei do Senhor. Ele ama a palavra de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. E então ele se alimenta da palavra, ele procura conhecer a Deus, porque Deus é a mesma coisa que a sua palavra. Cristo é a sua palavra. Então, o justo, ele tem satisfação na lei de Deus, não só na sua palavra, por meditar de dia e de noite, mas ele tem satisfação na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É o comportamento, é a conduta, é aquilo que a Bíblia fala que é uma conduta correta. É o não mentir, o não roubar, o não matar, o não adulterar, sabe? Não cobiçar nada de ninguém. Isso são as condutas. Então, eles têm a plena satisfação. Não fala aqui só de satisfação, ele fala de plena satisfação. A plena satisfação é uma realização completa, gente. A plena satisfação é o seguinte: eu posso tá pesquisando aqui um emprego, eu vou pesquisar um emprego, e porque eu estou muito necessitada, né? Então, eu vou entregar currículos para trabalhar, né? Porque eu estou precisando pagar minhas contas, sustentar a minha família, né? Então, eu vou atrás de um emprego, e aí eu entrego o currículo, eu sou chamada para trabalhar em determinado lugar, né? Na verdade, fazer uma entrevista, e eu faço essa entrevista, e ao sair daquela entrevista, tem uma notícia que eu não passei na entrevista. Logo eu volto para casa e no meu momento de oração eu entrego a Deus aquele momento. Senhor, muito obrigada, não foi dessa vez, porque tens um plano maior para mim, eu compreendo isso. Eu posso não ver, mas eu sei que existe um porquê por trás disso. Isso é satisfação plena. O que está à minha volta não parece suficiente para mim, não parece favorável para mim, mas eu estou certo de que todas as coisas, né, como diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente entende que as circunstâncias não têm nada a ver, elas não influenciam no resultado final, né? Nós justos vivemos pela fé, não pelo que vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que a gente espera. A gente não vê, mas a gente sabe que a gente vai chegar lá. Então, isso aqui é a plena satisfação do justo. E ele tem plena satisfação na lei. Ele acredita que ele fazendo aquilo, isso acarreterá em coisas boas, consequências boas para a sua vida. E medita na lei de Deus de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Então veja que coisa linda. O justo, ele é frutífero. Ele prospera, ele é firme, né? Ele é abençoado. O justo, ele assemelha-se a como uma árvore plantada entre as águas, a margem das águas correntes, né? Onde as raízes ali, elas estão firmes, fundamentadas, presas
E por estar plantados à margem das águas, elas estão sendo alimentadas, onde elas frutificam. O justo, ele é abençoado. Que coisa linda, né? Então, a pergunta que eu faço é: você tem se afastado do mal na sua posição de justo? Os que creem, os que têm fé, os que seguem a palavra de Deus, né? Os que seguem a palavra de Deus, eles se desviam de tudo que a palavra de Deus fala que não é correto, não é? Então, você tem se desviado do mal, tem se alimentado da palavra do Senhor, né? Essa é a pergunta que fica para os justos, porque acabamos de ver que os justos, eles se desviam do mal, né? E eles meditam na lei e na palavra do Senhor, de dia e de noite. Mas e os ímpios? Quais são os caminhos que eles percorrem? O versículo 4 e o 5, ele vai falar sobre o caminho do ímpio. E diz assim: não é o que ocorre com os ímpios, né? A gente acabou de citar o caminho dos justos, e ele já começa o versículo 4 dizendo: não é o que ocorre com os ímpios. Eles não, tudo quanto eles realizam não prospera. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Então vejamos, como já falamos a respeito dos ímpios, eles não acreditam na palavra do Senhor. Eles não têm respeito aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus, né? Eles são incrédulos, eles não veem erros em seus comportamentos. E por não ver erros, eles não se arrependem, né? Então, eles são como uma palha, que a Bíblia fala que eles são como uma palha que o vento carrega, ou seja, ao contrário da árvore que está firmada num solo bom, onde ele vai frutificar, o ímpio, ele é comparado à palha que o vento leva. Ele não tem firmeza, gente. A gente sabe que a palha, você pega uma palha e você joga assim num ambiente aberto, num campo aberto, onde está sobrando vento. A palha vai para onde o vento vai carregar ela. Ela não tem direção. Ela não tem um caminho destinado. Ela não tem um objetivo. Ela não sabe onde ela vai parar, porque ela não tem firmeza, sabe? O vento simplesmente carrega. E para onde, como diz aquela música, né? Que existe aí no mundo. Deixa a vida me levar, a vida levar eu. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, o vento simplesmente carrega. Você vai para onde a vida lhe levar. Você não tem firmeza. Você não tem noção de fato para onde você está indo. Então, a pergunta que fica: onde esse caminho tem te levado, na verdade, né? Aonde você vai chegar percorrendo o caminho dos ímpios, onde a Bíblia relata que é como a palha que o vento leva. Não tem direção. Se o vento estiver indo para o leste, vai para o leste. Se o vento estiver indo para o oeste, vai para o oeste. Então, aonde esse caminho tem te levado? Então, o final de cada caminho vai dizer aqui no último versículo, o versículo 6, que diz assim: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então, qual é o caminho do justo? É conhecer a Deus. E onde é que você conhece a Deus? Através da sua palavra. Porque Cristo é a sua palavra. Se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. A Bíblia é Cristo. A Bíblia está relatada tudo o que Cristo faz, o que Ele é, como Ele se comporta, como Ele quer que você se comporte. Você conhece a Deus através da sua palavra, da palavra de Deus. Então, esse é o caminho dos justos. É conhecer ao Senhor.
Ele tem sede, ele anseia por conhecer o Senhor. Já o caminho dos ímpios, porém, como diz aqui, conduz à destruição. Ou seja, você vai vivendo uma vida aos seus olhos, ao seu bel prazer, mas você não sabe o que aquele prazer, talvez você não saiba, onde aquele prazer pode lhe fazer chegar, né? Onde ele pode lhe levar. Então, o caminho do justo, Deus conhece, gente. Deus conhece o caminho que nós trilhamos. Deus conhece o caminho que eu trilho. Deus conhece o caminho que você trilha. Deus conhece o caminho que cada pessoa trilha, certo? Então, Deus conhece através do que a gente faz. O caminho do justo, ele conhece através de quê? É através de simplesmente não roubar, simplesmente não matar, simplesmente não adulterar, simplesmente não mentir. Não. O Senhor conhece o caminho dos justos através do seu relacionamento. O que Cristo procura nos justos é um relacionamento. O justo, ele procura se relacionar com Cristo. Até porque não tem como você conhecer alguém que você não se relaciona. E vice-versa. Não tem como conhecer alguém sem se relacionar com ela, gente. A gente está cansado de ver nos noticiários pessoas que viveram mas anos com a pessoa ao seu lado. E depois de anos descobriram quem elas realmente são. Imagina querer conhecer a Deus sem ler a sua palavra. Isso é impossível. Isso não tem como. Isso não tem condições. Então, Cristo conhece o caminho dos justos através do seu relacionamento. A Bíblia fala que no último dia, quando Cristo chegar e levar a sua igreja e chegar ao final do julgamento, onde as portas do céu se fecharão, onde os justos entrarão, muitas pessoas ficarão do lado de fora e elas vão gritar: mas Senhor, eu profetizei, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome. E Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí eu te pergunto, como assim se eles pregaram a palavra de Deus? Como assim se eles curaram em nome de Deus? Como assim se eles expulsaram demônios? Gente, a Bíblia fala que eles vão falar que expulsaram até demônios em nome de Deus, porque o nome do Senhor que tem poder. Mas isso não significa relacionamento. Isso não significa relacionamento. Relacionamento é muito diferente. Relacionamento é uma aliança. É respeito. É amor. É renúncia. Porque tantos relacionamentos hoje em dia estão vindo de água abaixo. Porque hoje em dia a ideologia é: não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. E relacionamento nenhum funciona desse jeito. Porque ninguém é igual a ninguém. Se um não se submete a renunciar coisas que o outro não gosta, vive um conflito eterno. E acaba não se encaixando. Relacionamento é renúncia. É uma aliança, gente. Então, um relacionamento é composto por tantas coisas. Essas coisas que eu estou falando aqui são mínimas, mas tem muito mais em torno disso, em volta disso. Então, Cristo conhece o caminho do justo através do seu relacionamento. E o caminho do ímpio está aqui, conduz à destruição. Aparentemente pode parecer bom. Aparentemente pode ser gostoso, lindo, maravilhoso. Eu tô fazendo tudo que eu tô sentindo vontade aqui. Tá bom. Não, mas eu gosto de fazer isso e eu vou continuar fazendo. Então tudo bem, não tem problema. Esse é o caminho do ímpio, que conduz à destruição, né? E isso a gente fala do final da vida. Mas tantas coisas acontecem, gente, no decorrer de práticas ruins, de condutas ruins. Você vê a lei de Deus que fala para não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. E nós sabemos, como seres humanos,
mediante a ética. O que isso acarreta pra gente? Coisas ruins, quem rouba, as consequências disso são coisas ruins. Quem trai, as consequências disso são coisas ruins. Então, a lei do Senhor ela é composta para nos beneficiar, gente. É para nosso próprio benefício. E muitas vezes nós nos cegamos diante disso e preferimos a conduta que leva à nossa destruição, não só a destruição da nossa alma, mas a destruição de nós mesmos. Porque a gente não é livre fazendo tudo o que a gente quer. A gente tem uma ideologia de liberdade, que liberdade é fazer tudo o que eu quero. Não, eu sou escravo de mim mesmo. Eu sou escravo dos meus desejos. Eu não sou livre quando eu faço tudo o que eu quero. Eu sou livre quando eu controlo aquilo que pode me dominar. Ou seja, eu quero usar determinada droga, porque eu estou com vontade. Tudo bem, é sua vontade, você vai lá e faz. É sua liberdade, é o seu livre-arbítrio. E depois você fica viciado naquilo e você entende que você não é mais livre, você é controlado por aquilo. Você não já faz mais porque você é livre, você faz porque você é escravo. Você faz porque você não consegue ficar sem. E ninguém é livre fazendo, cumprindo os seus desejos. Muito pelo contrário, você se torna escravo. Livre sou eu que posso ser controlada por aquilo, mas digo, não, desculpa, mas eu não quero. Isso é a verdadeira liberdade. Então, que possamos meditar na diferença desses dois únicos caminhos que a Bíblia fala pra gente, né? Que é o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Que vocês, que eu, que nós possamos meditar, né? Refletir nas nossas escolhas, né? O que nós estamos escolhendo, o que aquilo vai acarretar para a nossa vida. Sabemos que o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, precisamos pensar e refletir verdadeiramente as nossas escolhas. E eu faço um apelo aqui, né, para nós. Eu preciso me incluir nisso também, porque o caminho dos justos é uma escolha diária, gente. Isso é uma escolha diária. É uma vida sincera a Deus. Escolher, meditar a palavra do Senhor. E isso não são coisas que eu posso fazer hoje e não fazer amanhã. São escolhas diárias. Então que possamos refletir, né, no nosso comportamento, naquilo que nós estamos escolhendo, né? E aí nós venhamos a escolher de fato com a plena consciência e razão. Qual desses dois caminhos eu estou trilhando? Eu estou trilhando o caminho do justo? É o que eu quero trilhar? Como eu devo trilhar? O que eu preciso fazer? Se não é esse caminho que você quer, então aqui é o caminho do ímpio. Você sabe exatamente o que fazer? Então faça. Você sabe a consequência que vai levar? Você está disposto a pagar por esta consequência, né? Então, fica aí o questionamento, né? Que nós possamos meditar, né? E escolher um dos dois únicos caminhos que diz aqui no subtítulo do Salmo 1. Salmo 1, do 1 ao 6. Então, medita aí em casa também, leia também, né? Fique à vontade para meditar na palavra do Senhor e pensar a respeito dos dois únicos caminhos citados na Bíblia. Que Deus te abençoe, que Ele possa abrir, né, a sua mente, o seu entendimento, para que você possa entender o melhor caminho para você. Porque Deus
Ele quer nos dar uma vida plena. A palavra de Deus diz assim, Deus falando, né? Eu vim para dar vida e vida em abundância. É isso que o Senhor quer dar pra gente. Vida e vida em abundância. Então é lindo demais. E a Bíblia nos chama o justo de bem-aventurado. No original hebraico diz quão verdadeiramente feliz. Então, quão verdadeiramente feliz é o caminho do justo. Então, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.